A gente vai começar agradecendo vocês por estarem aqui. Eu vou fazer um agradecimento anterior, que é da época das férias, que vocês agitaram o nosso grupo, deram várias ideias de temas, né? Ficam cutucando eu e a Fê, a gente estava querendo ficar quietinho, e vocês, olha esse tema, olha esse tema. A gente anotou e já está organizando para que a gente consiga atender todos os pedidos dos temas para as conversas, tá? Não sei se a gente vai conseguir atender todos, mas a gente está organizando. E a gente resolveu começar pelo PAC, esse segundo semestre, as conversas do segundo semestre, porque a gente ainda recebe muitas perguntas, as pessoas entram bastante em contato com a gente para supervisão, para fazer perguntas, para tirar dúvidas no privado sobre o PAC. Então a gente resolveu começar por ele, tá? Mas a gente também quis começar de um jeito diferente. A gente já começou lá no Instagram com vocês essa conversa, né? Então não é uma conversa que está começando hoje, é uma conversa que começou lá no Instagram, e a gente queria agradecer muito todo mundo que fez as perguntas, porque foram perguntas, além de instigar a gente, essas perguntas, elas têm muito a ver com o nosso jeito de trabalhar, que é o nosso jeito interdisciplinar. Então, vocês fizeram perguntas que, além da gente gostar de responder, a gente ainda gostou mais, porque tem a ver com o nosso jeito, que é essa pegada interdisciplinar. E aí a gente vai tentar responder todas as perguntas que vieram. Algumas a gente responde individualmente, outras a gente fez um bloco que os assuntos são parecidos e a gente vai respondendo. Como a gente tem as perguntas, a gente sempre fala que a conversa, vocês podem abrir os microfones e irem falando. Dessa vez a conversa vai ser assim também, mas a gente já tem as perguntas, então a gente vai dar uma prioridade para essas perguntas para serem respondidas. Caso a gente não consiga responder todas, a gente depois manda lá pelo Instagram direitinho as outras respostas. Mas vamos lá, tá bom? Bom, a primeira pergunta que a gente vai responder quais os 5 sinais que devo dar atenção para sugerir uma avaliação com o especialista? O dono da pergunta está aí, seja bem-vindo, Massal. E muito legal a sua pergunta. Legal por quê? Porque a gente teve um trabalho para escolher só os 5 sinais. Mas isso ajuda a gente a focar, né? E aí a gente ficou elegendo, não, Fê, é esse. Não, mas eu acho que é esse. Então, foi bem legal responder a tua pergunta. Nós duas, né, respondendo para trazer aqui. Bom, esse especialista que você diz, Massal, é o fono, né? É a fono. A fono é a especialista que a gente indica. Para fazer essa indicação, tem que pedir uns examezinhos antes, mas a própria fono já pode pedir se for o caso. E aí eu vou falar sobre esses 5 sinais que a gente elencou como os principais. Eu acho que o primeiro que mais chama atenção dos professores e dos pais e da gente no consultório é a falta de atenção, mas é a falta de atenção auditiva. Então, a gente tem quando a gente percebe uma criança que se distrai com facilidade, que tem essa questão atencional, a gente tem que olhar bem afunilado para ver se isso é na questão auditiva. Então, esse é o primeiro sintoma que a gente percebe, né? A primeira característica de uma criança ou de um adolescente ou de um adulto, porque a Fê agora tem feito uns PACs em adulto também, né, Fê? Então, esse é um dos sinais. A dificuldade, eu acho que assim, sabe a dificuldade de estar alerta para os sons, né, da fala? É essa distração que a gente diz. É como se a gente estivesse falando e ela parece que não está prestando atenção no que ela está falando, no que ela está ouvindo, né? Porque a gente está, né? Normalmente a gente está em alerta para os sons.
a gente ignora alguns, a gente dá prevalência para outros, mas a gente está em alerta com esses sinais auditivos, tanto de sons ambientais quanto de sons da fala, né? E a gente percebe nessas crianças que parece que não tem esse alerta, tá? Então, eu acho que esse é uma das primeiras características que a gente percebe. A segunda tem a ver com uma memorização, com a memória. Eu vou falar crianças, mas coloquem adolescentes e adultos. É dificuldade de seguir instruções, porque auditivas também, tá? Principalmente a gente de compreender o que é falado. Então é como ela ouve uma sequência e uma sequência às vezes só de duas coisas, né? Ela usa uma sequência de coisas que você pede, de instruções que você pede, e ela tem dificuldade de gravar a extensão dessas ordens. Então ela se perde em algum momento nessas ordens. Tem a ver com a memória, né, auditiva mesmo, dela não conseguir. Então, é uma criança que fica. é, ela faz uma parte e daí a outra parte ela fala: o que que era mesmo? O que que tinha que fazer? Ou então ela nem percebe que você falou mais de uma coisa, tá? Para ela. Deu mais de uma instrução. O terceiro que a gente elencou é o desconforto, trazido muitas vezes pela própria criança, o desconforto de sons altos, o desconforto do barulho, a dificuldade de prestar atenção no professor quando tem os amigos falando, e aí a gente tem que ver se ele não está mais interessado realmente na conversa dos amigos, né? A gente tem que garantir que ele queria prestar atenção no que está sendo falado e não nos amigos. E aí, Fê, eu já pus mais duas coisas aqui dentro, que eles trazem essa queixa dessas dificuldades, mas eles também trazem uma irritabilidade, sabe? Ai, fica todo mundo falando, ai, é muito barulho, é uma irritabilidade, uma impaciência junto também, que você vê que é uma coisa que incomoda. O Vou te quarto é uma... interromper. Pode, como sempre pode. O que, o que pode aparecer, eu gostei que você falou da irritabilidade, é que pode aparecer também um cansaço, porque as pessoas que têm o processamento auditivo alterado, elas têm que se concentrar não só no conteúdo, não só naquilo que a gente está falando, mas na forma. Então, se tem o barulho atrapalhando, seja da quadra, do ventilador, né? Se tem uma festa que a gente está, né, sem ser uma situação de escola, essa atenção maior à forma e ao conteúdo deixam as pessoas cansadas. Então, podem ficar irritadas, podem ficar cansadas, podem começar a ficar dispersas, porque, tipo, não aguento mais, eu já escutei tudo que dava para mim, né? Então, acho que foi legal você trazer, Val. Tá. O outro que a gente elencou, o quarto, seria a dificuldade de entender o que foi falado, os sons da fala mesmo, né? Então é aquela criança que pede para repetir muitas vezes. Pera, fala de novo, hã? Né? E que fica insistindo nisso. Claro que a gente vai primeiro pedir uma avaliação auditiva para ver se a criança realmente não tem nada, mas são crianças que é engraçado porque você fala uma coisa, ela entende, aí quando ela dá uma paradinha para te responder, ela percebe que ela não entendeu o que foi falado, né? Então, repete esse pedacinho. Eu escuto muito isso. Repete esse pedacinho. Então, acho que esse é um outro sinal. E o quinto que a gente colocou é o básico que traz as crianças para fono, né, para avaliação do PAC ou para psicopedagogia, que é a dificuldade em leitura e escrita na escola. Então, vai mal por leitura escrita, está indo mal com questões de leitura escrita, e que comete as trocas auditivas, tá? Tanto de trocas muito próximas, FV, PIB, os sons, né? Como também a Fê estava me falando ontem que ela tem um pacientinho que é de TEPAC que confunde P e T, o som do P e o som do T, que são trocas que a gente não acha que é tão próxima, né? Não acha, não, a gente sabe que não é tão próxima. Então, seriam esses os cinco sinais que a gente elencou.
para conseguir responder aí. E eu vi, conforme eu estava falando, eu vi várias cabecinhas assim, então acho que a gente mandou bem, Fê, nos sinais. Eu acho também. Acho que só para a gente fechar essa pergunta, acho que é sempre importante tentar esclarecer aquilo que a Val falou no começo, que é uma queixa auditiva, está ligado de alguma maneira à audição, porque só ser desatento, ter um problema de memória, só ter dificuldade na escola, isso é muito amplo. Para a gente pensar em caminho para uma avaliação, será que tem um TEPAC aí? A gente faz sempre essa pergunta. Tem um viés auditivo? Tem uma dificuldade que é ligada à audição? Acho que aí é o ponto. E aí eu vou para a próxima pergunta, que eu também acho que eu vi aí. Agora eu já vou desistir de procurar as pessoas, porque agora já estou aqui animada assim e já estou perdida na tela, não vai dar. Mas a próxima pergunta é assim: um aluno com DEPAC pode ter dificuldade para entender o conceito de sílaba tônica? Então, vou fazer um parênteses. A gente ainda escuta bastante DEPAC. Outro dia no Instagram até alguém escreveu para mim: ah, conhecia, mas como DEPAC, não TEPAC, que a Val falou, e a gente sempre escreve. A gente usava distúrbio ou até desordem antigamente, e agora a gente usa TEPAC de transtorno, como a gente tem usado para todos esses transtornos do neurodesenvolvimento. E aí a pergunta, quando a gente pensa em entender o conceito de sílaba tônica, a gente não vai pensar no conceito, mas sim, as crianças que têm algumas habilidades de processamento auditivo alteradas podem ter muita dificuldade em reconhecer a sílaba tônica, em perceber qual é essa sílaba tônica, especialmente quem tem dificuldades nas habilidades de processamento temporal, né? Então, tem alguns testes que a gente faz que são muito específicos para essas habilidades, e aí as crianças têm dificuldade nesses testes, e isso se revela na dificuldade em perceber qual é a sílaba tônica, pode aparecer também uma dificuldade em perceber, isso é uma ironia, é uma piada, é um duplo sentido, né? Que a gente às vezes muda a entonação de uma palavra e aí ela muda o sentido. Se eu disser bonito, hein? Essa mudança de entonação tem a ver com a mesma dificuldade que atrapalha aí o reconhecimento da sílaba tônica. Acho que é isso. Deixa eu ir para a próxima. Val, eu não sei se você mudou alguma coisa, mas para mim. Ah, não, acho que fui eu que mudei. Apareceu todo mundo? Não sei. Ah, para mim Mudou já a. apareceu assim também, mas eu não mudei nada. Ai, volta? Tá Vai bom. ser uma surpresa a gravação, como vai ficar. Vai, vai ser. Aí eu vou para outra, que a gente vai dar uma juntada num blocão. Tinham perguntas muito assim, com a intenção de saber qual a relação entre o TEPAC e a dislexia. Tem perguntas a respeito de TEPAC e fluência de leitura, ou TEPAC e acesso ao léxico. A Val trouxe no começo, né, dificuldades de leitura escrita. Tem relação? Essas coisas têm relação? Sim, elas têm muita relação. Então, a gente vai primeiro fazer uma separação. Cada uma dessas coisas que eu mencionei, né? Então, a gente tem dois transtornos aí diferentes. A dislexia, né, o transtorno específico de aprendizagem, tem um conceito, né? O TEPAC tem outro. Não são coisas iguais e nem tem uma relação de causa e efeito. É uma relação de influências, e vocês vão entender pelas áreas cerebrais. E a fluência de leitura ou o acesso lexical também são influenciados pelo processamento auditivo. Então, vamos lá. O processamento auditivo, ele permite que a gente processe os sons da fala. Todos os sons, mas especialmente os sons da fala. O que eu quero dizer com processar? É
trabalhar mesmo esses sons, perceber a ordem, perceber as semelhanças e diferenças, né? Perceber depois, eu vou percebendo então que pato e mato são muito parecidos, mas têm significados diferentes. Então, o processamento auditivo é a porta de entrada de tudo isso que a gente recebe auditivamente do mundo, especialmente a fala. Se a gente pensar nisso, como a gente vai conseguir imaginar que não há influência deste processamento auditivo na leitura? Porque a leitura veio depois da linguagem oral. Primeiro, nós, seres humanos, falamos, ouvimos, nos comunicamos oralmente. A escrita, ela é uma representação simbólica, né? Não é uma transcrição de fala também, é uma representação. Então, eu preciso dessa base, eu preciso discriminar sons, eu preciso saber a sequência de sons. Eu falo sons, mas a gente pode pensar fonemas. Se eu tenho dificuldade para perceber a diferença do p e do t, como que eu escrevo isso corretamente? Como que eu grudo esse som em uma letra de uma maneira correta e adequada? Então, é muito comum que esses transtornos venham associados. E se a gente pensar na localização, né, então o processamento auditivo ele é prioritariamente realizado no temporal esquerdo, que é o hemisfério dominante de linguagem. E para leitura, a gente aciona o temporal esquerdo, aciona o occipital, aciona a frontal, a gente faz uma ligação entre diversas áreas e uma dessas áreas a gente sabe que tem uma disfunção. E aí, se a gente pensar no acesso lexical e na fluência de leitura, a gente vai pelo mesmo raciocínio. A fluência de leitura tem um segundo ponto, né? Para decodificar, eu preciso de uma boa consciência fonológica, eu preciso conseguir perceber bem a diferença entre os sons da fala, ter um bom processamento de fala. Então, para a etapa de decodificação. Depois, eu preciso de prosódia. Eu preciso reconhecer a prosódia do texto que eu estou lendo e preciso reproduzir essa prosódia. Então, determinadas alterações de processamento auditivo vão ter maior ou menor prejuízo na prosódia, e isso vai aparecer na fluência de leitura. Então, é bem bacana quando vocês, psicopedagogos, têm o exame nas mãos, entendem, né, aquelas habilidades, os perfis, e podem fazer esse raciocínio em relação ao que o seu paciente apresenta, né? Para pensar, não, então talvez eu tenha que ir por aqui, ou talvez eu precise de uma parceira fono para trabalhar o processamento antes que eu trabalhe tal coisa, enfim. Entender essas habilidades, entender o exame que vocês recebem é muito importante para isso. E o acesso ao léxico, a gente vai pensar não na leitura e na escrita. O que que é o acesso lexical? É quando eu consigo entrar no meu dicionário mental, nesse banco de palavras enorme que eu tenho, e consigo pegar aquela palavra que eu preciso. Normalmente, como a gente faz esse acesso ao léxico? Pelo som da palavra, né? Eu não faço, eu tenho que, ou, sei lá, eu li ou ouvi uma palavra nova. Eu imediatamente procuro uma palavra que seja parecida com essa palavra. Então, a gente constrói e organiza o nosso acesso ao léxico de duas maneiras, pelos sons, a gente começa organizando pelos sons e pelo significado, né? A gente vai organizar naqueles campos semânticos, categorias, mas a gente precisa de uma boa representação fonológica. Vocês já viram algum exemplo? Eu tenho um exemplo que eu sempre conto de um paciente que eu cheguei na casa para atender, e ele falou para mim: Você viu? Hoje eu estou de jiboia. E aí eu fiz: Não posso te atender hoje, então. Aí ele olhou. Falei, jiboia nem pensar. Jiboia não dá para mim. Ele não percebeu que ele falou jiboia ao invés de tipóia, que não tem nada a ver, né?
é uma vizinha fonológica. É uma palavra muito parecida, mas que não tem nenhuma ligação de significado, mas ele na hora de buscar a palavra para falar para mim, ele foi pela fonologia e equívoco, pum, pegou a palavra errada. Então, se eu tenho um processamento de fala ruim, é muito comum e provável que eu tenha esse tipo de dificuldade. O que eu queria só reforçar, quando a gente pensa no TEPAC, a gente tem um transtorno também bastante heterogêneo. A gente está cansado de ouvir isso, né? TEA, dislexia, todo transtorno heterogêneo. Mas de fato o TEPAC de um não é exatamente igual ao do outro, depende da combinação de habilidades alteradas que cada paciente tem. Então, não dava para colocar na pergunta dos 5 sinais essas coisas que a gente está falando agora, que reconhecimento de sílaba tônica, acesso lexical, não dá para eu colocar como característica, mas isso pode aparecer sim. E é muito comum que a gente tenha dificuldades e transtornos, né, de aprendizagem relacionadas ao TEPAC. Se for TEPAC puro, resolve, falaremos disso agora, que eu ainda vou continuar, depois eu vou devolver a palavra para a Val, gente, eu juro que eu vou. E vocês perguntam, eu não vi, tem coisa no chat? Ai, meu Deus. Você viu, Val? Deixa eu ver. Não, não tem. Tem um agradecimento da Cintia. Bonitinha. Falando já no tratamento, apareceram várias perguntas sobre quanto tempo demora, se começar com tal idade, quanto tempo vai demorar o tratamento, se por que tem crianças que mesmo depois de fazer o treino não melhoram, não têm resolvido. Então, são várias questões. Primeiro ponto. O trabalho específico de processamento auditivo é sempre feito pela fono. A gente aqui é uma galera interdisciplinar, um grupo maravilhoso com várias formações diferentes, né? Mas vocês precisam entender do processamento, reconhecer, encaminhar, saber o que pode ou não fazer, né? Ajudar a traçar o norte aí na terapia, mas o atendimento específico é da fono. Precisa ser em cabine? É uma outra questão. Só serve se o treino for em cabine. A cabine não é a estrela é o audiômetro. É pelo audiômetro que eu controlo os estímulos que vêm de uma orelha, vêm para outra, um está mais baixo, outro está mais alto. Eu ponho chiado, eu tiro chiado, eu uso distorção. Aí é o audiômetro que permite a gente fazer tudo isso. Então, a terapia mesmo de TEPAC é da fono, o audiômetro faz a coisa ser muito mais rápida. Quando a gente trabalha só usando no computador, é muito mais complicado o controle que a gente tem do equipamento. Então, só para vocês terem ideia, no meu consultório, eu faço bastante coisa no computador, e eu tenho aquele negocinho que abre o canal em dois, né? Então, coloco o fone pro paciente e um fone para mim ao mesmo tempo. Eu sempre estou escutando a mesma coisa que meu paciente escuta. Dependendo do fone que eu uso, meu paciente ouve mais baixo do que o meu. Eu não sei explicar isso, gente, porque tá lá no mesmo computador, o mesmo buraco, o mesmo cabinho, mas tem mistérios tecnológicos que eu não sei explicar. Na pandemia, vamos fazer online. Eu pensei, nossa, processamento vai rolar super online. Nada. Eu falava assim, só fala o que está na sua orelha direita, só nessa, põe a mão. A criança falava, tô ouvindo tudo nessa orelha. Não, não, não tem só uma história e umas palavras, não, tá tudo junto. Como que eu vou saber se é o TEPAC ou se é a tecnologia que não me ajuda? É muito delicado. Então, dá para fazer, tem um monte de estudos, tem artigos científicos sobre a eficácia de treino no computador até, mas é em outro tempo, outro prazo e com um controle muito menor do que quando a gente usa o audiômetro. E aí, vocês me perguntam, nossa, mas aí quanto tempo? Como que é? Isso tudo varia. Eu, Maria Fernanda, faço um programa. Então, quando eu trato TEPAC, eu faço um programa de 15 sessões.
Ele é igual para todo mundo? Não. Cada paciente tem lá suas alterações, então eu faço o programinha personalizado, mas eu vou fazendo 15 sessões. Ao final, reavalia. Reavaliou, tem ainda alguma coisa para fazer, a gente retoma e trabalha. Não tem, beijo, vai para a vida. Se for só TEPAC, com 15 sessões, eu entrego essa pessoa de volta para a fono que fez o exame, ou se fui eu mesma que fiz, zerado. Eu tenho orgulho de pensar e dizer isso várias vezes. Se é só TEPAC, a mãe me manda o exame de volta, muito obrigada, foi ótimo, que legal, não sei o quê. Porque em 15 sessões, zerou. Trabalhamos, ganhamos essa habilidade. O problema é quando não é só TEPAC. Ah, tem TEPAC, tem dislexia, tem TEPAC, tem TDAH, tem TEPAC é ansioso, tem TEPAC e tá com uma criança sem nenhuma dificuldade consegue fazer, por exemplo, 5 exercícios numa sessão, 6. Um TDAH muito agitado faz 2, 3, com muita negociação. Vocês sabem do que eu estou falando na vida real. E aí o meu programa de 15, ele fica pequeno para uma sessão que só tem 2 exercícios concluídos com sucesso no final. Sem contar que eu estou trabalhando em cima de um cérebro que tem mais alguma disfunção além daquela minha que eu estou supondo de base, né, só em relação ao TEPAC. Então, quando a gente tem comorbidades, a coisa muda um pouco de figura. E eu incluiria até algumas dificuldades emocionais, que vocês também vão me entender bem. Então, eu tenho pacientes que não têm nenhum outro transtorno, mas são crianças, muito inseguras, crianças que têm muita dificuldade com o erro. Então, eu começo a fazer o exercício, começo a errar, falar, não vou fazer mais. Chega, esse negócio, esse seu computador aí tá errado. Isso aí não funciona, eu não vou fazer. Aí, meia sessão para não, vamos lá, e nã-nã-nã, nã-nã-nã. Aí tem que treinar em casa. Não, não treina em casa, porque tá tudo errado, porque tá tudo ruim. Então, tem algumas variações aí, de seres humanos, né. Eu vou só interromper, porque eu vi que enquanto eu falava foram pulando umas perguntinhas, ó. Deixa eu Então falar tem para uma você. pergunta, fala, Val. Tem uma que você já respondeu, e eu também respondi se pode ter PAC e dislexia ao mesmo tempo, então sim, pode. E a da Patrícia, ela disse que tudo que eu falei também são características de TDAH. Como diferenciar? Ela diz, depois ela fala que é o TDAH tipo desatento, né? Você quer responder? Você quer que eu responda? Como você preferir. Então a gente vai responder junto. É, Ó, Patrícia, na verdade, sim, né? Essas características, elas são muito parecidas com o TDAH, como elas também podem ter muitas características de dislexia, né? Então, o que a gente tem que prestar mais atenção para conseguir pensar se é um PAC é quando essas questões que eu falei são auditivas. Então, qual a diferença do TDAH? O TDAH, ele vai ser desatento auditivo, visual, ele está desatento em vários momentos, né? E o TEPAC, a desatenção é na questão da linguagem. Eu acho que isso é o principal. É fácil de detectar? Não, tá? Mas a gente tem que ter um olhar bem apurado e às vezes a gente indica para uma avaliação de TEPAC, às vezes eu falo até com a Fê, eu não tenho certeza, mas o que tudo indica é que seja um TEPAC e não um TDAH, né? Se não tiver o diagnóstico de TDAH. E se tiver o diagnóstico de TDAH, também, ó, tem um diagnóstico de TDAH, mas eu acho que tem um PAC junto, um TEPAC junto, porque nas questões auditivas, a desatenção está pior. Então, eu acho que é nisso. Não sei se a Fê quer acrescentar alguma coisa. Nossa, é exatamente isso. E quem já teve aula comigo já me ouviu falar, por favor, não encaminhem para avaliação do PAC para tirar essa dúvida.
Porque o que que eu vejo na prática clínica? Ah, sei se é TPAC ou é TDAH. Deixa eu mandar para avaliação do PAC, porque aí a gente elimina isso. É uma avaliação mais curta, mais barata, muito mais fácil. Não, não façam isso com as coleguinhas fono. Porque se for TDAH, eu não vou falar se ele é ou não é. O meu exame, a minha avaliação é auditiva. Eu vou poder dizer tem ou não tem TPAC, mas eu não vou poder dizer se essa pessoa tem ou não tem TDAH. E não é porque tem TPAC que não tem TDAH. Então, a avaliação do processamento auditivo, ela não é um bom diagnóstico diferencial entre TPAC e TDAH, né? A gente só manda para avaliação de processamento auditivo se tem queixa auditiva. Se eu estou na dúvida, achando muito que, não, esse cara é TDAH, essa criança tem várias características, encaminha para o neuropsicológico, investiga o TDAH. Até porque as crianças podem não ter o TPAC, mas sendo muito desatentas ou até muito hiperativas, essas crianças sofrem horrores no exame. E é muito desafiador para eles, e é desafiador para quem avalia também, porque a gente tem que ficar olhando e analisando se aquele erro foi porque realmente não ouviu, não entendeu, não lembrou, ou se estava disperso. Eu tenho muitos anos de clínica, né? Eu considero que eu tenho um olhar já bem treinado. Então, eu vou vendo características de erros, assim, tem crianças com TDAH, por exemplo, que vão fazer avaliação do PAC e começam a fazer um exercício lá, um teste super bem. Pá, pá, pá. De repente, erra, 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 erra. Aí eu falo, ô, fulano, vamos lá, volta aqui, tá vendo melhor? Acerta, 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 acerta. Esse cara não tem TPAC, senão ele não acertava, né? Como que ele conseguia discriminar um som? Como ele conseguia executar aquela tarefa? De repente parou e depois voltou, né? Então, tem alguns sinais, mas eu não vou escrever isso. Ah, fulaninho não tem processamento auditivo alterado, que ele tenha TDAH. Não, não vai dar, não vou poder escrever isso, não. Eu posso até falar para a mãe, escrever no relatório que eu sugiro uma investigação de aspectos atencionais. Então, não é um bom exame de diagnóstico. Na verdade, a minha opinião, né? A avaliação do processamento auditivo, ela não deve ser usada, na grande maioria dos casos, como diagnóstico diferencial. Ela ajuda muito a gente para terapia. Ela é muito importante para a gente entender esse paciente, para a gente trabalhar, mas não pensando no diagnóstico. Ah, agora eu descobri, isso aqui é TPAC. Primeiro, porque tem muita chance de ter comorbidade e a avaliação, como eu já falei, é auditiva, não vai excluir as outras coisas. Depois, esse diagnóstico TPAC, ele também é um diagnóstico muito heterogêneo, e aí você vê assim, como que uns conseguem, voltando à nossa pergunta, né? Como que uns então fazem o treino e ficam ótimos, atingem o esperado para a normalidade, aí tem o outro que não atinge a normalidade. Opa, tem alguma coisa aí que está diferente, né? Então, não é uma boa avaliação para ser usada como diagnóstico diferencial, mas para terapia eu acho ela muito maravilhosa. E acho que isso que é o legal, né? Porque eu achava isso como fono. E depois eu descobri que para psicopedagogia também é uma avaliação que é rica, que traz dados que vão ser usados na terapia, que vão ser usados nas orientações para os pais, para a escola, para os professores, que vão ser usadas para a gente pensar nas adaptações de provas, de materiais. Então, entender disso ajuda muito na nossa terapia, muito mais do que no diagnóstico em si. E aí, para a gente voltar a essa pergunta, né, sobre treino, deixa eu achar aqui. Então, tinham perguntas sobre ter melhor ou não ter, acho que eu respondi em relação a ter comorbidades ou não, né? E ao tipo de treino, se era um treino
mais objetivo, audiômetro, tal, ou se é um treino no computador, menos controlado. E outro detalhe é, às vezes, a fono que faz o treino de processamento só computadorizado, ela atende outras demandas do mesmo paciente. Então, ela também trabalha a leitura, a escrita, a fala. Isso é diluído na sessão. Então, tem um tempo muito maior do que se eu faço o programa específico, né? O treino auditivo em cabine. Até porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu atendo leitura e escrita, mas quando eu faço o treino auditivo, né, a gente chama de TAAC, treino auditivo acusticamente controlado, é esse treino que é na cabine. Eu só faço isso, 15 sessões só de ginástica de orelha. É isso. Eu brinco com as crianças, não vai ler, não vai escrever, não vai fazer nada disso. Então, vai fazer só ginástica de orelha. Depois, se precisar, vai fazer outra terapia, ou de preferência, vai fazer simultaneamente. Vem para mim uma vez na semana, faz o treino de PAC e vai para vocês no outro dia da semana, né? Vai para uma outra colega fono, enfim, vai fazer uma outra terapia ao mesmo tempo. Deixa eu ver, tinha mais uma É, pergunta que era quanto tempo dura a intervenção? Acho que eu também já acabei contemplando um pouco aqui, né? Tem uma variação. Patrícia, abre o microfone? eu queria fazer uma pergunta da resposta. Vai lá. Bom, bom, primeiro agradeço muito, as coisas começam a ficar mais claras, mas desculpa até, eu tô meio que eu tô no carro, tá? É, eu entendi o que vocês falaram, mas eu tô perguntando porque eu tô fazendo uma formação com um neurologista e a gente estava discutindo exatamente isso. Por exemplo, uma criança que tem um TDAH, não, peraí. Uma criança que tem um TDAH, ela não necessariamente ela não vai dar alteração, porque assim, esse exame em cabine, ele é tão complexo que eu acho que se qualquer uma de nós for fazer, vai dar alguma alteração, né? É muito complexo. Então eu fico pensando nisso, sabe? Eu acho que é muito difícil essa linha para diferenciar, né? Bom, primeiro, isso é uma lenda, é um neuromito, uma lenda urbana, Patrícia. O exame é difícil para quem tem TEPAC, para quem não tem, ele não é. É, Esse é o primeiro ponto. É muito engraçado te ouvir falar isso, porque eu lembro quando eu estava na faculdade, primeiro a gente tem a teoria, né? Então as professoras falavam, vocês vão ouvir uma palavra assim, e explicavam, punha aquele monte de imagem de cérebro, cruza para lá, cruza para cá, escuta na orelha direita, vai para a orelha esquerda. E eu pensava, Jesus, eu tenho isso aí, eu não vou conseguir fazer nunca esse exame. A gente ficava na sala rindo e falando, ninguém vai conseguir fazer. Só que se a gente não tem TEPAC, a gente faz. Não é que a gente gabarita tudo, mas a gente atinge o grau da normalidade, o que é esperado. Então, eu entendo essa visão de muitas pessoas. Nossa, é um exame muito difícil, é muito complexo, é muito longo, mas para quem tem, para quem não tem, é a mesma coisa que eu perguntar para vocês: vocês são capazes de ler um livro de 500 páginas? É muito diferente uma pessoa com dislexia ler um livro de 500 páginas e uma pessoa fluente, com repertório, né? Então, dá para fazer, mas a gente vai perceber as diferenças. Então, não dá para pensar nisso. Fora que, assim, é tudo muito estudado, né? Então, todos os testes são validados em cima de estatística, de faixas de normalidade. A criança, mesmo que ela tenha TDAH, ela não vai errar tudo, ela não vai ser péssima em tudo só por causa do TDAH. Porque quem tem TDAH não é que é zero atenção, né? Então não consigo prestar atenção em nada, não, senão a gente já está fadado ao fracasso total. Mas sim, pode ter um prejuízo. A gente pode ter um exame. Eu dei um exemplo para vocês do tipo de erro. A criança estava acertando, acertando, acertando. Começou a errar, errar, errar. Acertou, acertou, acertou. Se eu sou uma pessoa
menos atenta, talvez eu só coloque lá certo e errado, no final, puxa, errou muitos mesmo, tá alterado. Isso pode acontecer com todos nós aqui, em qualquer teste, né? Qualquer avaliação que a gente faz na vida. Se a gente não olhar com esse olhar apurado que a Val falou, esse olhar curioso, eu não percebo. Então, isso já me dá um indício. Opa, peraí, aqui temos uma questão. Então, não dá necessariamente alteração para todo mundo, mas é muito mais desafiador para um TDAH. Uma criança que tem um déficit de atenção se cansa também com muito mais facilidade. Acontece, como a Val falou, de eu receber o paciente que já tem diagnóstico. Então, se eu faço de uma criança atípica, sei lá, em 2 sessões, eu às vezes marco 3 sessões para alguém que eu já sei que tem TDAH. Eu faço 10.000 intervalos. Aí a gente vai usando estratégias para tentar eliminar o viés da atenção. Mas é interessante, porque se vocês procurarem literatura, tem muita gente é, que, que me fugiu a palavra, não é duvida, mas questiona se é isso, se o TEPAC é só um transtorno auditivo, se ele também envolve outras funções executivas, atencionais, etc. É muito complexo, né? Porque tudo faz parte desse mesmo ser humaninho. Mas a gente estuda e tenta fazer os testes com maior especificidade e sensibilidade possíveis, assim. Mas isso não impede a gente de errar. Por isso que eu falei aquilo, Patrícia. Se eu tenho dúvida, eu não mando para avaliação. Eu primeiro vou querer garantir o diagnóstico do TDAH. Depois eu vou investigar se tem TEPAC, se não tem, se isso for pertinente, gente, porque eu já recebi cada criança que só por Deus que eu penso, para que que essa criança veio aqui fazer essa avaliação? Deficiente intelectual moderado. Vocês acham que vai mudar na vida dele saber se ele discrimina grave e agudo ou não? Não é isso que está. Talvez ele tenha um TEPAC, mas isso não vai mudar nada, nem no diagnóstico, nem na vida dele. A coisa é muito maior. Então, a gente precisa saber encaminhar. Isso é uma coisa que a gente, quem já fez os nossos cursos sabe, a gente tem uma aula sobre isso, porque precisa saber encaminhar. Toda vez que a gente encaminha alguém para um exame, a gente gera uma expectativa daquele indivíduo, uma expectativa daquela família. E aí, se não for útil que eu vou obter, né, se os resultados não servirem para nada, é muito questionável, né? Para que que eu vou fazer isso? A Jaque escreveu alguma coisa aqui, né? A Jaque e a Virgínia também. A Peraí, Virgínia eu falou vou que, ler, Val, por falando, favor. falando sobre, né, a pergunta da Sandra de ter uma dificuldade nesse Da de ser Patrícia. muito parecida, não, a Virgínia, a pergunta da Patrícia, de ser muito parecido o TEPAC e o TDAH, a Virgínia colocou que a criança com TDAH também vai ter alterações no comportamento que talvez não apareça no TEPAC. Sim, as alterações de comportamento de um TDAH são diferentes de uma criança com TEPAC e de uma pessoa com TEPAC. Eu acho que isso ela acrescentou de uma maneira bem legal. E a Jaque está dizendo que os avaliadores, a minoria dos avaliadores tem toda essa experiência em muitos lugares, principalmente por convênio falso positivo, ainda mais em TDAH deve ser raro. Né, Fê? Você que conhece mais, mas é isso. Ai, é isso, tem de tudo nessa vida. Tem Mas essa pessoa que vai colocar no teste, errou, 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 e tem a tem, pessoa tem, que vai ser tem, mais atenta, que vai ter esse olhar mais apurado, né? Isso tem, em todos os tem. lugares, né? E nas nossas áreas todas, né? Se a gente pensar na psicopedagogia, na psicologia, é isso. É difícil. Por isso é que a gente faz indicações, né, para os nossos colegas, para aquelas pessoas que a gente confia e pode conversar. E por isso que às vezes a gente tem medo de indicar também, né? Porque a gente pensa, ah, meu Deus, vou indicar, e se não for bom? Mas a gente tem essa questão dos valores, né? Os nossos pacientes muitas vezes fazem diversas avaliações,
tem avaliação de processamento no plano de saúde, aí não vai fazer lá, vai fazer particular. Nem sempre é possível, é delicado. Vai lá, Val, você tem perguntas também. Tem. As outras perguntas que a gente deu uma juntada o TEPAC foi constatado, o paciente segue com o fonoaudiólogo. Qual o papel do psicopedagogo neste caso? E junto, a gente vai ter essa outra pergunta que é: quais tipos de atividades são boas para adolescentes com TEPAC que não vão bem na escola? Então, eu estou imaginando aqui essa segunda pergunta como... Deixa eu só fechar os comentários que me atrapalha, Fê, você fica olhando. Essa segunda pergunta sobre o tipo de atividades, eu fico imaginando aqui que não ir bem na escola deve estar relacionado com uma questão de compreensão leitora, de uma escrita, uma redação de respostas, uma redação, porque foi uma pergunta bastante ampla, né, com a dificuldade de aprendizagem. Então, o que a gente pensou foi em responder essas duas juntas, pensando nisso, a dificuldade ligada à questão da compreensão leitora, já que é um adolescente, e na redação de respostas, né, de respostas mais dissertativas, né? Bom, primeiro, eu acho que tem um papel para os dois, para o fonoaudiólogo e para o psicopedagogo. Eu acho não, eu tenho certeza. Tá? Tenho certeza porque a Fê é minha amiga, então eu já aprendi com ela, mas porque eu vejo isso na minha prática do consultório, né? Então, assim, o fonoaudiólogo, ele vai trabalhar com as habilidades auditivas, ele vai treinar essas habilidades auditivas que estão alteradas no processamento, no transtorno do processamento. O psicopedagogo trabalha onde? No processo de aprendizagem e não no treino dessas habilidades. Claro que o processo de aprendizagem, ele depende dessas habilidades, e quando a gente está trabalhando leitura, escrita, a gente também está trabalhando essas habilidades, mas a gente está também junto, é a mesma coisa quando a gente joga um jogo, né? Eu tenho um objetivo com aquele jogo, só que aquele jogo me traz várias outras possibilidades e vários outros jeitos de se trabalhar, né? E ele vai trabalhar mais coisas, mais habilidades do que eu estava pensando. Então, claro, quando eu estou trabalhando uma atividade de leitura, de compreensão leitora, eu não estou deixando de trabalhar uma habilidade auditiva se ele leu faca em vez de vaca. Eu vou lá, vou parar. Então, eu estou trabalhando, mas eu não estou treinando, e esse não é o meu foco. Tá? Então, a gente tem os dois papéis muito distintos, e o que é lindo da nossa profissão é que a gente tem distinto, mas a gente tem parcerias também, a gente precisa desses parceiros todos, né? Então, eu acho que por isso que é muito importante que a gente conheça as habilidades linguísticas, a gente precisa entender dessas habilidades auditivas, não para fazer treino, não para fazer o papel do fonoaudiólogo, mas porque essas habilidades vão me ajudar tanto a encaminhar para o fonoaudiólogo, como a entender quais são as alterações que esse meu paciente traz nesse transtorno e como eu vou trabalhar com elas, ou quando eu vou trabalhar com elas. Porque a Fê mesmo falou, tem vezes que a gente precisa trabalhar uma questão ali no consultório da dificuldade de leitura, mas se a habilidade dele está super alterada, não adianta eu ficar trabalhando com ela. Então, tá bom, eu não vou trabalhar com ela nesse momento, vou pedir para a Fano, pelo amor de Deus, resolve isso logo, e vou trabalhando outras coisas, né? Então, é muito importante a gente conhecer, não para fazer, mas não para fazer o trabalho da Fono, mas para fazer o nosso trabalho. E eu acho que uma coisa que a Fê falou que é bem importante é a gente conhecer esses subperfis, porque cada subperfil de transtorno, de TEPAC, vai trazer um prejuízo mais específico. A gente entendendo, a gente consegue trabalhar em parceria com a Fono. Então, muitas vezes, o meu trabalho não é só esperar que o treino
das habilidades seja feito e aquela habilidade melhora. Muitas vezes eu trabalho junto. Então, vamos trabalhar juntas essa habilidade, você trabalha desta forma e eu trabalho desta forma aqui, porque essa criança ou já está pronta para isso, ou ela está precisando muito disso como recurso para melhorar na escola. Então, tem esse lugar, mas eu acho que esse lugar, ele precisa ser muito bem construído, e para ele ser muito bem construído, a gente precisa falar com a fono que atende. A Fê não é... Eu adoraria que a Fê fosse a única fono dos meus pacientes, mas a Fê não é. E quando eu não tenho esse espaço, eu abro esse espaço. Eu ligo, eu peço contato para os pais. Às vezes tem fono que falam alguma coisinha e não querem mais falar comigo, entendeu? Mas eu tentei, porque eu acho que isso é a riqueza do nosso trabalho, essa parceria, essa interdisciplinaridade. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? E também, pensando nas atividades, vai depender do subperfil, vai depender da habilidade que está alterada. E pensando que se essa dificuldade do adolescente na escola, né, que não vai bem na escola, se é só do TEPAC. Porque se não for, eu tenho que pensar outras atividades. Se for, eu tenho que ver se já dá para trabalhar ou não. Mas, de qualquer forma, para não deixar sem uma resposta também, eu fiquei pensando, né? E eu acho que assim, a gente, de uma maneira geral, se a via auditiva, né? Se a via da linguagem oral, ela tá com alguma alteração, o que a gente tem que usar? Recursos visuais, junto com os recursos auditivos, apoio concreto, porque eu posso, quer ver, hoje eu até estava fazendo uma atividade e pensei em vocês. Então, eu estava trabalhando com um menininho e ele tinha, uma atividade que ele tinha que classificar. Tinha um X de alunos, 20 alunos, que iam fazer uma excursão, só que alguns iam na segunda, outros iam na terça e outros iam na quarta, porque não cabia todo mundo no micro-ônibus. E aí, a primeira instrução é: marque quem vai na segunda-feira. Marque quem vai na segunda-feira como? As crianças com nome composto, isso foi o que eu li para ele. As crianças com nome composto irão na segunda-feira, salvo as que tiverem o nome iniciado por M. Imagina, então, quando eu coloco aqueles 5 sinais no começo da nossa conversa, e eu não falei de subperfis, a gente falou do TEPAC de uma maneira geral. Imagina ele tendo que lembrar de tudo isso. Essa palavrinha salvo, que ele não sabe o que é, né? Que foi do mal aqui nesse exercício mesmo. E aí, como é que eu fui trabalhando com ele? Ele é um adolescentinho, tá? 12 anos. Ele não é adolescentão, não sei que idade que seria esse daqui. Mas o que a gente foi? Daí ele fez assim, um pouco difícil, ele fez para mim. Daí eu falei, e aí, gente, o que eu fui trabalhando com ele? Pedacinho. Eu falei, você percebe que tem 2 pedacinhos aqui? Né, do que as crianças podem, e a gente foi trabalhando no concreto. Então tá, por onde você quer começar? O que você entendeu? Daí ele entendeu que o salvo era inclusive e não o menos. Quando eu coloquei menos, ele entendeu, mas aí ele precisou do quê? Eu precisei ajudar ele a pensar nos 2 pedacinhos. Que tem 2 coisas que as crianças podem ir, né? Ou podem não ir. Qual que você quer pensar primeiro? Daí eu achei que ele ia falar nome composto, mas ele falou primeiro as que começarem com M. E aí ele tirou todo mundo que estava com M e depois ele foi fazer. Então é um apoio concreto que ele precisava para isso, tá? E eu acho que são atividades assim. Uma outra que eu também dei hoje não é para um menino que tem TEPAC, é um adolescentão mesmo,
Mas olha que atividade legal, que é múltiplos significados. Então, ele tem que descobrir entre 4 frases uma palavra que seja comum a todas. A gente precisa trabalhar essa questão concreta, a gente precisaria trabalhar com esse adolescente o que vem primeiro, o que vem segundo, a amplitude e a profundidade de um vocabulário. Porque, por exemplo, eu vou colocar uma que ele respondeu hoje. Voltemos ao tá inicial. Os funcionários precisam bater tá. Apenas um tá infeccionou. Desceremos no tá final. Vocês conseguem descobrir que palavra é? Falem, gente, por favor. Então, deixa eu ver se vocês gabaritaram. Ponto. Atenta, eu perdi algumas frases. Olha, está vendo? Então, o que acontece? Ponto, exatamente, tá? E aí, o que mais que eu vou trabalhar com esse adolescente se eu estou pensando que ele tem uma dificuldade de PAC, tá? Eu vou trabalhando essas questões concretas, eu vou pedindo para ele imaginar essa situação. E aí, para esse menino, eu perguntei qual das frases fez ele entender que era a palavra ponto. Aí ele me disse que eu achava que era a frase mais difícil, e ele achou que essa era mais fácil. Então, conforme a gente vai conversando, a gente vai fazendo com que eles também vão trabalhando com as informações que eles recebem e o que eles fazem com essa informação. E isso ajuda concretamente, porque a gente vai falando, mas o que você pensou? O que daqui desta frase te fez achar que essa palavra era ponto? Não só da frase, mas da palavra. Então, eu acho que são atividades onde a gente vai trazendo para o concreto essas informações de linguagem e pensando numa compreensão leitora, numa dificuldade de compreensão leitora, ou para redigir uma resposta, a gente vai trabalhando com a questão da entonação, da pontuação. Então, são atividades que tenham um propósito de qual é a alteração que ele está apresentando no transtorno do processamento, o que eu vou fazer com essa atividade para que ajude nesse transtorno, e o que eu preciso ajudar ele, que ele ainda não está conseguindo fazer, porque ainda tem alguma questão alterada. Eu acho que são essas coisas. Não sei se vocês têm mais alguma ideia, se vocês querem fazer alguma pergunta de algum exercício, mas Eu quero falar mais. Fernanda está habilitada a falar. Vai lá, Fê. Nossa, eu fiquei pensando que a gente nem conversou sobre isso, mas eu queria acrescentar duas coisas. Uma é, a gente fica imaginando que porque a gente diagnosticou esse paciente com TPAC aos 12, aos 10, aos 20, aos 15, que isso apareceu agora. Mas esse TPAC está lá desde sempre. Pelo menos a gente supõe isso, né? Que desde lá do começo do neurodesenvolvimento tem essa disfunção. Então, pessoas com processamento auditivo alterado, de modo geral, constroem a sua linguagem como um todo em cima de uma base frágil e não de uma base sólida de linguagem. Então, tudo isso que a Val falou já é útil para um paciente que chegou aos 12, aos 15, aos 16, com questões de vocabulário, de gramática, porque as alterações de processamento auditivo, elas vão minando essa construção de linguagem de maneiras diferentes, de acordo com os perfis, com as alterações, mas nessas atividades que envolvem linguagem são fundamentais para alguém que desde o comecinho da vida construiu a sua linguagem com uma entrada ruim, que o PAC é essa entrada. A gente passa o primeiro ano de vida escutando, para depois começar a falar, né? Então, esse primeiro ano de vida já não sabemos exatamente como foi. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês, que é a respeito da importância que vocês não imaginam, talvez, do trabalho psicopedagógico e fonoaudiológico nesses aspectos de leitura e escrita, porque fica parecendo uma mágica. Parece que eu pego esse pacientinho que fez a avaliação e
teve um TPAC diagnosticado e eu faço 15 sessões de muita ginástica de orelha e eu devolvo ele para a sociedade com uma ótima interpretação de texto, sabendo identificar sílaba tônica, sabendo acentuar, sabendo. E não é assim. Então, eu lá na minha cabine, com o meu audiômetro, eu melhoro todo esse processamento, mas isso, para até chegar na vida prática, precisa de vocês. Precisa que vocês retomem isso para que ele consiga aproveitar as, entre aspas, novas habilidades, né? Aquilo que foi reabilitado. Isso não é mágico. Ah, eu comecei a discriminar melhor, eu não troco mais o P e o B ou o P e o T. Se fosse assim, estava maravilhoso para mim, vocês iam estar todas pobres, sem emprego, e eu ia estar multimilionária. Não é assim. A gente precisa trabalhar junto, né, Val? Eu acho que é isso, quer dizer, a Fê melhora, e aí ele vai falar, o que que eu faço com toda essa melhora que eu tenho, né? Então, eu acho que é isso, não é porque eu agora entendo a entonação, entendo a sílaba tônica, que eu vou saber pontuar um texto, que eu vou entender no texto quais são os marcadores temporais daquele texto, que eu vou saber quando eu estou mudando de assunto, e então eu acho que é isso, a Fê melhora a máquina, e a gente tem que fazer como é que, no que ele vai usar, né? Como é que ele vai usar essa nova habilidade? Eu acho que isso o essencial. Assim a gente fica rica junto com a Fê, não deixa ela sozinha. Acho que a Ai, gente gente, respondeu ó, tudo, né, Fê? falamos, acho que sim, acho que demos conta de tudo, a gente fez esses agrupamentos, a gente não queria deixar nenhum tema de fora. Se vocês tiverem alguma coisa, ainda temos aí, a gente já passou uns minutinhos, mas cabe alguma pergunta? Ah, já que a gente também ama, viu? E obrigada pela sua presença. A gente adora também. Bom, a gente vai finalizar hoje, mas a gente tem uma novidade, que como a Val falou no começo, né? Sempre chega, sempre tem alguém que tem uma pergunta para supervisão, que tem uma dúvida, as pessoas me chamam, falam com a Val, a gente sempre tem muito desse assunto, né, do processamento, e o que eu considero é que a gente é muito diferenciada quando a gente aborda o tema do processamento, porque o que eu vejo na prática, né, ou tem cursos e formações para fonoaudiólogos, que então vão aprender, avaliar, nananã, ou para outras profissões, para outras áreas, não tem nada. E aí parece que então, tipo, eu tenho que aprender isso sozinho. E a gente tem esse olhar interdisciplinar, é essa palavra, né? Então, vocês não precisam, enquanto psicopedagogos, psicólogos, vocês não precisam saber como que põe o fone, dá a instrução, qual é o jeito que vai realizar, mas vocês precisam entender um relatório que vocês recebam, né? Então, pensando nisso, a gente vai fazer mais um curso de processamento, não será o único curso, a Val falou também, a gente é cheia de ideias, temos outras ideias, se Deus quiser, já para breve, mas a gente vai fazer uma nova versão do curso, e dessa vez a gente vai tentar uma nova coisa, porque a gente vai se arriscar no digital. Ai, como a gente está chique. A gente vai fazer uma modalidade online mesmo do curso, para as pessoas poderem assistir no ritmo que quiserem, mas a gente não abre mão de encontrar, então a gente vai fazer umas aulas ao vivo e presenciais. Então, para quem já fez alguma coisa de PAC com a gente, vale a pena refazer? Eu diria que sim, porque a gente vai até colocar umas coisas novas. A gente já está pensando em participações especiais, em Pensando não, a gente já convidados. fez. Não, a gente já fechou uma participação especial. Então, acho que tem esse ponto. E para quem já fez e vai priorizar outras coisas, divulguem para nós. A melhor propaganda é o boca a boca. Se vocês acham que a gente está fazendo bem feitinho, ajudem a gente na divulgação, porque a gente adora fazer isso, falar, conversar, contar, compartilhar o conhecimento. Então, se vocês puderem ajudar a gente nisso,
não está totalmente pronto, porque a gente é boa para fazer as coisas, mas esse digital é meio complexo, né? A gente está estreando nisso, um pouco mais complicado do que a gente imaginava, mas ele está caminhando. E quando ele chegar, teremos alguma coisa especial e diferente para o nosso grupo. Então, quem está no grupo sempre tem, né? Alguma coisinha, a gente já sabe o que a gente vai fazer, não vai contar ainda, mas vai ter alguma coisa especial para quem fizer o curso e está no nosso grupo. E para quem não está, a gente também vai ter coisas boas, né? A gente tá fazendo, tá pensando aí, vai executar as novidades. Mandem dúvidas, mandem comentários, a gente sempre se alimenta do que vocês trazem para a gente pensar no próximo, nos próximos encontros, nos próximos cursos, nas próximas coisas, né? A gente está muito feliz com o grupo, é um grupo que acho que deixa todo mundo que está no grupo feliz, a gente se ajuda muito e vocês motivam muito a gente a trabalhar, a querer fazer coisas diferentes e novas. Muito obrigada pela presença, obrigada para quem veio pela primeira vez. Esperamos que vocês tenham gostado. E o mês que vem tem mais.